Esse vídeo é para você que, assim como eu, em algum momento da vida, já caiu naquele conto de fadas de memorize 3 palavras por dia em inglês e você vai alcançar a fluência. Oh my God! Eu vim aqui para te dizer para não fazer isso. Fica comigo até o final que você vai descobrir o motivo de eu estar dizendo isso. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. E é muito bom te ver aqui novamente. No vídeo de hoje, eu vou quebrar uma ideia que já ficou para trás lá no passado, uma ideia obsoleta da bendita memorização de palavras. Memorize tantas palavras todos os dias, todas as semanas, e assim você vai alcançar a fluência. Vamos falar um pouco sobre isso e desmistificar algumas ideias por trás. E você vai entender como, de fato, conquistar vocabulário para conseguir a fluência que você deseja no tempo que precisa, seguindo alguns passos simples. Fica comigo até o final que você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá então? E você agora provavelmente está chocadíssimo, perguntando: mas como assim, teacher? Não é para ficar memorizando vocabulário? Como que eu vou fazer então? Fica muito esperto que hoje você vai descobrir. Veja que se preocupar em memorizar as palavras quando aprendemos uma língua é uma grande perda de tempo. E eu digo isso com bastante certeza, pois há vários estudos da área que comprovam isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns desses estudos que foram feitos em relação ao ensino e aprendizado de uma nova língua em relação à memorização de palavras. Mas para encurtar a história para você, eu posso te dizer que não deve ser algo preocupante logo de início que você memorize X número de palavras para aprender por semana ou por dia. Isso deve acontecer de maneira natural. Então, o que eu quero dizer com natural? Ah, mas nós não moramos em um país em que se fala inglês como língua materna. Concordo, porém, existem outras formas da gente se expor ao idioma diariamente que vai fazer com que nós possamos ir adquirindo vocabulário lentamente e com propriedade. E essa constância vai fazer a diferença em como você vai aprender o inglês. Então, com exposição à língua, eu estou me referindo a vídeos, séries, filmes, conteúdo digital de uma forma geral, leituras, podcasts, músicas. Tem uma infinidade de possibilidades nos tempos atuais e trazem tudo a um clique de distância. E nós podemos fazer bom uso disso de forma organizada, porque veja, se você não se organizar nos estudos, você não vai ter o rendimento que você precisa e espera, e isso pode te deixar frustrado, pode ter o efeito rebote. Então, cuidado com isso e organize-se. E a ideia disso, pessoal, é que quanto mais houver exposição à língua, mais rápido você vai aprender. E a língua, quando está em um conteúdo legítimo como os que eu mencionei, ela vai fazer com que você aprenda não só as palavras, os contextos em si, mas vai aprender também cultura, porque cada uma dessas palavras ela vai estar envolta em um significado, em um momento, em um contexto em si, que vai ensinar para você muito além do que a palavra apenas. Você vai entender como usá-la num contexto, numa frase, como é o verbo que de repente eu tenho de usar naquela frase, se o tempo verbal ele deve ser usado no presente, no passado, que tipo de situação eu estou descrevendo aqui. Isso vai te dar mais malícia com a língua. E aí vai ter um aluno que vai me perguntar assim, teacher, mas a minha memória é ruim. Significa que eu vou demorar para aprender? Não, de forma alguma. E eu explico. Você não aprende o que não tem valor emocional para você. Me perguntem o quanto eu me lembro de matemática. Muito pouco.
Muito pouco, pois eu nunca criei um valor emocional para saber as operações, para desenvolver cálculos matemáticos. Isso nunca trouxe algum tipo de apelo emocional na minha vida. Claro que com outros assuntos a história já foi diferente para mim. Então, a partir do momento que eu estabeleci essa realidade para mim de algo que faz sentido, de um contexto que faz sentido na minha vida, eu vou aprender aquela palavra. Independente se a minha memória é ótima, se a minha memória é péssima, porque isso já vai estar relacionado a uma outra questão da sua vida, do seu entendimento. E algo que pode parecer um pouco óbvio, mas que na verdade não é a questão de que saber palavras não vai determinar que você domina uma língua. Claro que o vocabulário é uma parte fundamental de saber uma língua, mas não é a única. Porque você precisa saber como usá-las, você precisa entender como formar as frases, colocar as palavras de uma forma organizada e coerente e coesa. Então, existem muitos outros elementos além de dominar as palavras. Por isso, eu quero deixar bastante claro para você, querido aluno do English Progress, que memorizar listas de palavras é uma perda do seu tempo. Não faça isso. Agora, se você mesmo quiser fazer a sua lista de palavras, aí a coisa já muda de figura, porque você está fazendo uma organização do seu próprio estudo. Você vai então colocar ali qual é a palavra e qual é a definição dela em inglês, ou então qual é um exemplo com aquela palavra, porque isso vai ativar na sua cabeça aquele modo entender a palavra, entender o contexto, entender o significado. E você não vai recorrer à tradução, porque, pessoal, quanto mais você ficar traduzindo as palavras, menos você vai lembrar o que elas são, porque não vai existir nenhum vínculo, você não vai criar uma relação, imagem e palavra com aquele objeto, por exemplo, você não vai visualizar aquela imagem, ah, isso é tal coisa. Ah, agora eu entendi. Você não vai significar aquilo na sua vida e vai esquecer, certo? Então, mesmo que seja algo abstrato, procure entender o que é in English. E o que eu mencionei em relação ao sentido que você vai atribuir às palavras, essa noção vai fazer toda a diferença do mundo no seu aprendizado de vocabulário. Porque a partir do momento em que você significou aquilo, que você trouxe para sua vivência, a situação muda e você incorpora aquela palavra ao seu vocabulário. Não é apenas, eu vou aprender a usar. Beleza, você precisa aprender a usar, mas como que isso faz sentido para você? Ah, me remeteu a uma situação da minha vida em que eu já vi tal objeto. Ah, lembrei que o nome dele em inglês é tal. Percebem a diferença? Houve significado, houve sentido à palavra que você acabou de aprender. Então, trocando em miúdos, memorizar as palavras sem contexto nenhum, pelo bel prazer de saber palavras, não quer dizer que futuramente você saberá usar aquela palavra de novo. Então, fica essa dica, esse cuidado para você ter sempre, pois muitas vezes há aquele aluno que demonstra saber muitas palavras, escreve em textos uma grande quantidade de palavras novas, mas muitas vezes o professor olha aquilo e pensa: será que esse aluno sabe mesmo o que está escrito aqui? Ou ele copiou de algum lugar, de repente, não sabe muito bem o sentido daquilo no texto. Então, veja o quanto isso é poderoso e o quanto isso vai fazer a diferença e te trazer mais propriedade de uso de língua. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, possa ter trazido para você algo relevante e que numa próxima oportunidade você volte ao canal novamente e veja os novos conteúdos aqui postados, pois eu faço com todo carinho
para você, aluno do English Progress, sempre manter o seu inglês super afiado. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua chance de fazer isso. E se você ainda não deixou seu like, deixe um like se você gostou do vídeo, manda ele para alguém que também tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto. Thank you very much. See you next time. Bye bye.